Salve, salve, galera! Como é que vocês estão por aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Tudo bem, mais ou menos, né? O Flamengo perdeu ontem pro Fluminense, a torcida tá chateada, derrota por 2-1. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida que começou ali sob muita chuva, né? Começou sob um temporal, foi interrompida e, bom, não vamos nem falar sobre esse início ali, sob muita chuva, porque não dá nem para falar muito, né? O campo muito pesado, o campo ficou pesado durante a partida inteira. Tá? Isso influenciou também no que foi o jogo ficou muito físico. O Fluminense tem um pouquinho mais de treino aí nessa temporada do que o Flamengo, tá um pouquinho mais pronto fisicamente. Então o Flamengo teve um pouco de dificuldade na fisicalidade da partida, tá? Agora, bom, vamos aqui, cronologicamente, vamos falando sobre alguns pontos que eu acho que são importantes da gente abordar, né? O Zubeldia de novo gerando dificuldade para o Felipe. Tinha sido assim na derrota por 2-0 no Brasileirão do ano passado. A gente falou aqui bastante sobre isso, a forma como o Fluminense se colocou, se compactou, como dificultou o Flamengo a progredir, aconteceu de novo ontem. O Zubeldia é um bom treinador. Quando eu falei aqui no pré-jogo da derrota do ano passado no Brasileirão, que o Fluminense era bem treinado, né? Teve até gente que falou: não, calma aí, não é bem assim. É um time bem treinado, o Zubeldia é um bom técnico. Acabou não arrumando nada de mais significativo lá no São Paulo, mas quem é que tá arrumando alguma coisa lá, né? O time, a gente tá vendo hoje, o clube tá uma grande bagunça, né? Então é um cara inteligente, estrategista, que tá sabendo como dificultar esse time do Flamengo. Como é que ele fez isso, né? Vamos voltar então para as escalações, vamos olhar como é que esses times foram a campo, né? O Flamengo foi a campo com André fazendo a sua estreia, jogou bem, hein? Jogou bem o goleiro André, tá? Destaque positivo da partida, André e também a entrada do Cebolinha, tá? Na lateral direita, Royal, na zaga, Léo Ortiz, que fez uma partida muito, muito abaixo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Vitão e Alexandro, começou a partida. Os volantes Alan e Everton Araújo, a presença desses dois volantes também conta muito do que foi o jogo. A gente precisa falar sobre esses dois também, especialmente, particularmente, né? Na frente, Lino na esquerda, Carrascal de novo iniciando uma partida. Carrascal também fez um bom jogo, tá? E na direita, Luiz Araújo, Pedro no comando do ataque. O Zubeldia, que não estava na beirada do campo, que não estava ali na beira do gramado, está se recuperando de uma cirurgia. O Fluminense foi comandado pelo seu auxiliar, foi a campo com Fábio, Guga, Gemes, Freitas e Guilherme Arana, numa plataforma de 4-3-3 com Bernal, Nonato e Lima, Canóbio, Serna e John Kennedy. Uma plataforma de 4-3-3, mas quando o time marcava, ele tinha duas formações básicas, né? Quando estava ali num bloco médio alto, um pouquinho mais avançado, fazia uma espécie de um 4-3-3, um 4-3-2-1, em que fazia uma zona de guerra avançando o Lima e o Nonato, deixando o Bernal com os dois pontos mais recuados para proteger o lado do campo. Então era difícil de entrar, porque você tinha uma zona de guerra no meio, mas também protegia muito bem os lados do campo. O Flamengo com muita dificuldade de entrar nesse time compacto do Fluminense. O Fluminense teve muito mérito, sim. Importante a gente falar sobre isso, tá? Muito importante. E quando o time baixava um pouquinho mais o bloco, entrava num 4-1-4-1, continuava protegendo muito bem os lados e forçava o Flamengo a passes por dentro. Oferecia o Flamengo, né? Deixava ali a isca, jogava a isca para o Flamengo tentar passes por dentro. E o Flamengo com muita dificuldade de conseguir executar esses passes por dentro. E a gente precisa entrar na atuação do Ortiz, que realmente esteve muito abaixo, que errou bastante, né? E quando o Ortiz, que é uma espécie de armador desse time, não consegue executar o seu jogo, é claro que isso vai ter uma influência no rendimento do time, tá? E aí, você tem o Vitão, que está chegando agora também. Você tem um campo pesado. E você tem dois volantes que não são grandes passadores, especialmente por dentro. O Alan até é um pouquinho mais, mas o Alan tá sem jogar, gente, há meio século, né? É um cara que é praticamente carta fora do baralho. Eu nem imaginava que o Felipe fosse relacionar esse cara, muito menos colocar como titular. Porque ele vinha ali de um longo tempo de ausência, até na lista de relacionados do Flamengo, na reta final da temporada passada. Então, o cara que tá sem ritmo nenhum, sem confiança nenhuma, que é um cara ali que tá, né, não sabe nem se vai ficar no clube. Então, o Felipe até falou no coletivo que foi obrigado a escalá-lo, porque não tinha outra opção. O Saúl tá fora de combate, o Nico também, o Jorginho também, tá sem os volantes ali, então não tinha muito o que fazer. O Pulgar só podia jogar 45 minutos. Ele coloca o Alan, realmente a atuação do Alan bem abaixo, né? E o Fluminense conseguindo, como eu já falei, disputar em força, na fisicalidade, levar vantagem. O Flamengo tecnicamente, numa noite, né? Pouquíssimo refinada. E isso atrapalha muito porque o Flamengo depende muito da sua técnica, da sua capacidade técnica para vencer os jogos. Porque, por exemplo, quando o Flamengo pressiona o adversário, ele faz a bola longa, os zagueiros são muito bons em direcionar cabeceios, laterais também, para poder essa bola chegar para um volante, chegar para um companheiro, você manter a posse de bola
e começaram uma construção, começaram um novo ataque. O Flamengo estava pecando muito nisso ontem. Esse refino técnico, né? Essa capacidade de desarmar armando, essa capacidade de direcionar o cabeceio, que eu sempre falo bastante aqui para vocês. Então isso estava tirando o volume do Flamengo. O Fluminense estava com volume, conseguindo ganhar a segunda bola, conseguindo roubar mais bola, desarmar no físico. E o Flamengo, numa noite tecnicamente ruim, também errando algumas bolas um pouquinho mais difíceis, os passos por dentro não entrando, como eu já falei, as diagonais também não estavam entrando. Então você vai tendo o seu jogo eliminado, o seu jogo de posse, o seu jogo de dominância mental, tática, não vai acontecendo, você vai perdendo ali a confiança, seu adversário vai ganhando a confiança também pelo outro lado, e aí a coisa vai começando a se complicar. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo de equilíbrio, o Flamengo até conseguiu criar chance, teve a cabeçada do Pedro ali, teve uma falta que o Lino sofreu ali numa boa jogada, teve a chance que o Lino perdeu no escanteio, né? Tentou dar de peito, de pé na bola, era para chapar. O Flamengo até conseguiu criar um pouquinho, mas o Fluminense também incomodou o Flamengo bastante, finalizou. Foi um primeiro tempo equilibrado em que o Flamengo, a gente está acostumado a ver a equipe dominar taticamente as partidas, passou longe disso, passou longe disso. E aí no segundo tempo, o Pulgar entra na vaga do Alan, a gente já viu uma fluidez muito maior na primeira fase de construção, na progressão do time. Muda completamente o cenário. Só que o Felipe tira o Pedro e bota o Bruno, e o Felipe falou sobre isso ontem, é importante a gente falar também, ressaltar, que as mudanças foram feitas todas a partir de minutagem, controle de minutagem. Esquece tática. Esquece tática. Ele não achou que o Pedro estava mal e botou o Bruno, não tem nada disso. Nesse momento ele tem que fazer mudanças que tenham a ver com a minutagem. Se por um lado a entrada do Pulgar melhorou a fluidez, né, da progressão, e da construção. Por outro lado, o Bruno não conseguia reter a bola, então isso também acabou dificultando. E o Fluminense continuou muito compacto, até saiu o Canóbio no intervalo, entrou o Santi Moreno, continuou fazendo o mesmo papel do Canóbio, de proteger muito bem ali o lado direito, de fazer esse papel ali de ajudar o lateral. Então, o Flamengo tinha dificuldade de entrar, e aí o Ortiz comete o erro ali do passe, né, como vocês sabem, e o Flamengo oferece um contra-ataque para o Fluminense faz o gol com o Serna, e aí o jogo fica mais condicionado, fica mais difícil. O Fluminense baixa mais o bloco, compacta mais, 4-1, 4-1 ali, bem compacto, e de novo, oferecendo para o Flamengo, olha, vem jogar essa bola aqui no entre linhas. O Flamengo tentava esse passe e não conseguia, porque os jogadores do Fluminense estavam muito atentos nessa interceptação. Então o Flamengo tentava o passe por dentro, era interceptado, o Fluminense conseguia retomar a posse de bola, tentava o contra-ataque, dificultava a vida do Flamengo. E o Flamengo, como eu já falei, tecnicamente mal, o Felipe tentando fazer mexidas, mas também não conseguindo fazer mudanças tão táticas, porque tinha que fazer a mudança mais pensando em controle de minutagem, isso vai limitando também a atuação do treinador ali nas mexidas. Entre o Cebolinha o time melhora, mas sofre o segundo gol, de novo numa falha individual, né, numa falha do Royal ali, numa falha defensiva do Flamengo, mas mais numa falha individual do Royal ali, que a bola bate no pé dele e fica a feição para o John Kennedy fazer o segundo gol, e aí com 2-0 fica muito complicado, né? Fica muito difícil, fica bem complicado realmente. E aí o Flamengo ainda faz o gol com o Cebolinha, né? Consegue ali numa situação de bola parada. Eu falei para vocês que a bola parada do Fluminense era falha, né? Que não estava muito boa. O Flamengo fazendo gol na bola parada ali naquela situação que eu tinha apontado para vocês no pré-jogo. Então, o Flamengo consegue diminuir e aí tenta o empate, obviamente, né? Vai para cima do Fluminense. O Fluminense monta um 6-3-1, os dois pontos baixando ao mesmo tempo para se juntar à linha de 4 defensiva. O Fluminense monta um 6-3-1 ali, muito difícil de entrar. E ao contrário do que a gente tinha visto contra o Vasco, o Flamengo realmente fazendo ali tudo que precisa ser feito na listinha ali do manual que você tem que cumprir quando você está enfrentando um time que está com as linhas muito baixas e muito recuado. Contra o Fluminense, o Flamengo não conseguiu dar profundidade, a gente não via ultrapassagem, não via muita movimentação. O Flamengo não trabalhou muito dinâmica de cruzamento do lado oposto, não trabalhou finalização. Aliás, o Flamengo finalizou muito pouco ontem, foram só 7 finalizações, então faltou finalizar mais de média distância para tentar um rebote do Fábio, para tentar um escanteio. Você vai empurrando o seu adversário para trás, né? O Flamengo ficou circulando a bola ali de forma completamente etérea, uma posse totalmente sem eficiência e muito lenta também. Claro, tem a questão do gramado pesado, que dificulta. E, como eu já falei, o Flamengo, tecnicamente, estava mal, o que é normal para esse momento da temporada. O que a gente viu contra o Vasco não é o normal. O Flamengo, tecnicamente, muito bem contra o Vasco. Aquilo ali é fora da curva. A gente não pode tomar aquilo ali como parâmetro, porque o normal é o time estar tecnicamente menos apurado. Ah, mas o Fluminense também estava, sim. O Fluminense também estava, mas o Fluminense tem já mais jogo, mais treino. E quando você joga no contra-ataque para acelerar, é um pouquinho mais simples, né? Você não precisa de tanto apuro técnico nem cognitivo. Então os jogadores estão ainda se ajustando. Realmente foi uma jornada ruim, o Flamengo com dificuldade, mas tem todo esse contexto aí de início de temporada, do gramado pesado, do mérito do adversário também.
né? A gente não pode esquecer que o Flamengo não enfrenta 11 cones, tem um adversário do outro lado. O técnico Zubeldia, volto a dizer, tem mérito na estratégia dele, conseguiu de novo gerar dificuldade para o Flamengo do Felipe Luiz. Então, agora o Flamengo respira por aparelho no Campeonato Carioca. Muito difícil que o time se classifique para as quartas de final. Provavelmente vai ter que disputar lá o quadrangular do rebaixamento. O presidente BAP tentou intervir ali no planejamento. O clube, né, antecipou a volta do elenco principal. Acabou que venceu o Vasco, mas com essa derrota para o Fluminense fica muito difícil avançar no Carioca para as quartas. Então, provavelmente vai ter que jogar o quadrangular do rebaixamento e aí vai ter que ajustar direitinho esse planejamento, como é que vai ser feito isso aí. Eu já tenho dito aqui para vocês algumas vezes que acho totalmente possível que o Flamengo jogue esse quadrangular com o time reserva nas 3 primeiras partidas, vai fazer 9 pontos, porque a gente está falando dos 3 piores times do Campeonato Carioca, e aí depois conversa lá com a FERJ, fala, olha, obrigado, já fiz 9 pontos, já estou com a minha segunda colocação aqui garantida, vamos de sub-20 agora, obrigado. E a FERJ obviamente que vai entender, porque é uma questão de bom senso, né? Bom, essa é a forma como eu vejo, tá? Ninguém é obrigado também a concordar comigo, não. É uma pena, né? A gente gosta de ver o Flamengo ganhar, a gente gosta de ver o Flamengo bem, mas foi o que aconteceu em relação ao rendimento ruim do Sub-20, acabou não conseguindo pontuar, só um pontinho em 3 jogos, isso cobrou aí um preço muito caro. O Flamengo numa situação difícil no Carioca, mas o que importa mesmo é quarta-feira. Quarta-feira começa o Brasileirão, o Flamengo enfrenta um São Paulo que está numa draga danada, institucionalmente, numa crise braba. O presidente renunciou, ia ser impeachmentado, acabou renunciando. O time tem 3 derrotas lá no Paulistão, não está bem. O trabalho do Crespo não desenvolve, não consegue andar. Está numa dificuldade danada. Então o Flamengo tem um contexto interessante até para conseguir, de repente, estrear com vitória no Brasileirão. O Flamengo que tem alguns jogadores que ainda estão voltando, ainda está sem o Ayrton Lucas, ainda tem os volantes fora, tem um elenco que ainda está um pouquinho desfalcado. O Felipe vai ter que ajustar ali, ajeitar para escolher bem quem é que vai jogar contra o São Paulo. Depois tem jogo contra o Corinthians também no domingo. Então a temporada agora sim está começando a vera de verdade e a gente vai ficar acompanhando aqui de perto. E eu conto, obviamente, com a presença de todos vocês aqui, com a audiência de vocês. Vamos acompanhar de perto o Flamengo, que tem tudo sim, tá? Para fazer uma grande temporada. Esquece o jogo de ontem, contexto muito especial, início de temporada, time alternativo. O Flamengo tem tudo para conquistar grandes coisas de novo esse ano. É o principal time do país, tem elenco, Paquetá tá chegando. Daqui a pouco tem Arrascaeta em campo também. Jorginho, esses caras fizeram muita falta também, né? Esses caras fazem falta, tá? Você ter Alan e Everton Araújo é uma coisa, outra coisa é você ter Pulgar e Jorginho. Você ter Arrascaeta ali para dar aquela fagulha de brilho, né? Embora o Cascal tenha jogado bem, mas a gente sabe que o Arrascaeta é muito efetivo, faz gol, né? Então faz falta sim. A partir de quarta-feira começa a Vera, a gente vai estar acompanhando aqui e eu conto com a audiência de vocês, beleza? Um abração, até o próximo vídeo, eu fui, saudações, valeu.